Oi, meu nome é Sibila Ozes, eu sou enfermeira, docente da Universidade do Estado do Amazonas e hoje nós vamos estar conversando sobre acidente vascular cerebral e por que precisamos tanto prevenir que os nossos pacientes ou nossos amigos, conhecidos e familiares não desenvolvam essa doença. O acidente vascular cerebral, conhecido também como AVC, mas popularmente ele é chamado de derrame, ele tem um conceito bem amplo, que fala assim, que todas as desordens em que existe uma área do cérebro transitória ou permanentemente afetada por isquemia ou sangramento, ou um ou mais vasos do cérebro são primariamente afetados por processo patológico. Então, o que quer dizer isso? Significa que AVC é quando tem um problema na circulação de sangue lá no cérebro da pessoa, paciente, que a gente vai estar chamando aqui hoje de paciente. Tá? Então, derrame é um problema bastante grave no mundo todo. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, vou contar alguns dados, alguns números, para a gente entender por que é tão importante nós temos que prevenir e não tratar depois que já ocorreu ou então depois que o paciente já tem a sequela, né, que às vezes fica com dificuldade de fala, com dificuldade de cuidado, às vezes não consegue nem trabalhar. Bom, nosso cérebro tem uma grande quantidade de veias e artérias, ou seja, tem um sistema de irrigação. O que corre dentro dessas veias e artérias? O sangue. E o cérebro é o órgão que mais utiliza oxigênio. Por isso, então, que ele tem um grande sistema de irrigação, porque o oxigênio chega lá no cérebro através do sangue. E aí, quando acontece ou um problema que entope uma das artérias, então faz uma obstrução arterial por alguma causa, tá? Ou então quando ocorre um sangramento, aí eu tenho então a interrupção da oferta de oxigênio para aquela região do cérebro onde foi obstruído a artéria ou onde aconteceu o sangramento. Então nós temos na verdade dois tipos de AVC, o AVC chamado isquêmico, que é quando falta sangue, tá? E o AVC chamado hemorrágico, que é aquele quando rompe um vaso. Tá? Bom, e o tamanho do AVC? Depende do tamanho do vaso que foi afetado. Se foi um vaso que foi afetado lá na base dele, no tronco de um vaso grande, então a área pode ser maior com problema. Agora, se for um vaso lá na pontinha, um vaso que é já um galinho, né? Um galinho da árvore lá na ponta, então às vezes a lesão é um pouco menor. Né? Então, e depende também da região do cérebro que é afetada. Então, por isso que AVC é muito diferente entre pessoa para pessoa, tá? Porque depende da região e do tamanho da lesão. Aqui eu estou mostrando para vocês uma tomografia, que é o exame que define se o paciente está com um AVC isquêmico ou o AVC hemorrágico. Nessa imagem aqui, onde tem essa mancha cinza escura, é uma região com AVC isquêmico. Então, para vocês verem que pegou uma grande região do cérebro da pessoa e essa região, ela não vai mais funcionar. Então, é por isso que a pessoa tem aí as sequelas. Nessa outra imagem, onde eu tenho uma mancha branca, é onde teve um sangramento. Então, aqui é diferente já da outra. Aqui rompeu um vaso, estourou um cano, né, lá dentro do cérebro do paciente e esse sangue está espalhado dentro do cérebro. Essa região também é uma região que já está afetada e também vai levar então o paciente a ter o que nós chamamos de sequelas. Sequelas são o quê? São aquelas situações quando, por exemplo, o paciente não consegue mais pegar, o paciente não consegue mais engolir por causa desse AVC. Então, são consequências do AVC, nós chamamos de sequelas. E quais são os sinais mais frequentes de sequela? 80% dos pacientes praticamente vão, 88% dos pacientes vão apresentar dois desses três sintomas aqui. É alteração de face, então de repente a pessoa está conversando ou está comendo e de repente a boca dela fica torta. Então você vê que ela está puxando a boca para um lado.
né? O que a gente chama de desvio de rima ou desvio de face, toda a face do paciente começa a ficar alterada. Um outro sintoma, ele perde a força nos braços, né? Então a gente fala assim, de repente foi pegar um copo d'água e não consegue mais pegar o copo d'água. E o terceiro sintoma bem comum é a dificuldade de fala. Então a pessoa começa a ficar com a fala enrolada ou as palavras ficam muito estranhas e a pessoa não consegue pronunciar as palavras. Tá? Então são 3 sinais, tá, bastante comuns, sendo que geralmente a pessoa apresenta pelo menos 2 desses sinais. Como são os números, né? Para a gente entender como que é importante prevenir, a gente precisa entender como hoje acontece tanto o AVC no mundo, tá? A cada 40 segundos acontece um AVC no mundo. Então, do começo dessa aula até agora, quantas pessoas já não tiveram um AVC? É a segunda causa de morte no mundo. Em média, a cada 4 minutos, uma pessoa morre por causa de AVC. É uma média mais ou menos 5 milhões de óbitos por ano, 5 milhões de pessoas morrem por ano por causa de AVC. Né? E 15 milhões de pessoas por ano têm um AVC também. Tá? E desses 15 milhões, 5 vão a óbito, que nós já falamos, e 5 milhões ficam muito incapacitados, ou seja, são pessoas que não vão conseguir mais trabalhar, vão ter dificuldade de ter uma vida ativa. O AVC também é a segunda causa de incapacidade no mundo, ou seja, muitas pessoas não conseguem voltar a ter uma vida produtiva por causa do AVC, e a segunda causa no mundo. E também tem um número bastante triste, 1 em cada 4 habitantes do planeta vai ter um AVC. Então você vê que é muito mais próximo da gente do que a gente imagina, né? E no Brasil temos em média 182 casos de AVC para cada 100 mil habitantes. A gente tem que lembrar que tem regiões que tem mais, tem regiões que tem menos. Algumas coisas influenciam nisso. Vou conversar daqui a pouquinho, um pouquinho mais com vocês sobre isso. Tá? Tem um estudo que foi feito por alunos aqui da Universidade do Estado do Amazonas que avaliou os atestados de óbito, né, que ficam disponíveis lá no DataSUS do Ministério da Saúde, e dos últimos, num período de 10 anos. Então, entre 97 e 2015, eles avaliaram os óbitos por AVC no estado do Amazonas. E o que eles identificaram? Olha que interessante aqui. O interior, que é essa linha cinza mais clara, os números cresceram nos últimos anos de AVC. Né? Então, até 2015, nós tivemos aí um número bastante significativo. Em 97 eram mais ou menos 6 para cada 100 mil habitantes e terminamos 2015 com 16. Né? Manaus sempre manteve, tá, que é essa linha, primeira linha de cima, cinza um pouquinho mais escura, mas Manaus conseguiu diminuir um pouco em relação no começo aqui da análise desses dados. Né? Mas, em geral, o Amazonas teve uma discreta subida como um todo no número de AVCs. Algumas coisas influenciam nisso, como por exemplo, então está morrendo mais gente por AVC? Não necessariamente. Pode significar também que está sendo mais diagnosticado, porque esses dados são colhidos de atestados de óbito. Então, às vezes, a pessoa antigamente ela falecia, o médico não tinha certeza da causa, então colocava uma causa talvez desconhecida e poderia ser um AVC. E hoje, como é mais divulgado, talvez o número de identificação de AVC subiu mais também. Outra coisa que melhorou foi as estruturas dos hospitais, né? Então, o atendimento mais direcionado para o AVC teve mais diagnóstico. Então, isso também faz os números aumentarem. E o que acontece geralmente no AVC? Então, a gente viu que o AVC ele pode ser ou isquêmico ou hemorrágico. Então, por causa de uma trombose, uma embolia é quando desloca, às vezes, um trombo aqui do coração e vai parar lá no cérebro pela circulação e acaba entupindo a artéria. Hemorragia, como a gente já olhou, é quando sangra e rompe um vaso e acaba sangrando. Bom, diferentes mecanismos começam a acontecer no cérebro da pessoa, porque esse sangue extravasado, quando é o AVC hemorrágico,
ou a falta de sangue, que o cérebro não suporta porque não está recebendo oxigênio em nenhum dos dois jeitos, dispara então uma série de complicações no cérebro que levam a pessoa a óbito por causa de isquemia e infarto. O que é isquemia e infarto? É quando acaba no final não conseguindo circular sangue numa área do cérebro e essa área morre. Então o resultado é uma isquemia e infarto, uma lesão que é permanente na pessoa.